Todos do grupo se recolheram cedo. O dia fora inusitado e havia em cada coração a esperança de se encontrarem novamente em sonho. Havia uma ânsia em entender o que estava ocorrendo. Viam suas convicções e conhecimentos serem postos à prova e isso incomodava. Só Ramiro dormiu logo depois de ter agradecido a Deus pelo dia. A esposa que decidira que não mais insistiria para que ele se tornasse um espírita como ela, foi inteligente, deixando à mostra livros doutrinários, os quais, depois de alguns anos, ele passou a lê-los por curiosidade. Vez por outra, lhe fazia algumas perguntas e, quando estava na casa, na hora e dias aprazados, participava do Evangelho no lar. Se espiritualizava a cada dia e sentia que a mudança do olhar puramente acadêmico o levava a desenvolver melhor sua profissão. Nunca partilhara com os amigos seus estudos. Achava que cada um teria a hora certa de acordar. Nem antes, nem depois, na hora certa. Passava da meia-noite, quando Péricles, o último a chegar, acompanhado do seu mentor, adentrou a sala de reunião no mundo espiritual. Todos mostravam-se dispostos, uma vez que foram dormir numa boa vibração das lembranças da noite anterior. Horácio logo os cumprimentou. Sejam bem-vindos, irmãos. Que a graça do Pai e do Mestre Jesus permaneça entre nós e todos os grupos de trabalho espalhados pelo planeta. Cada um respondeu à sua maneira. Sebastião deu um passo à frente e, nimbado de luz, iniciou uma prece pedindo clareza, sabedoria e assertividade nos trabalhos da noite. Contritos e com os corações cheios de esperança, todos agradeceram com carinho. Horácio pediu que fosse feito um círculo com as cadeiras, onde ele, Sebastião e Paulino também se assentaram. Irmãos, hoje proponho que falemos, cada um dentro de sua vivência profissional, do problema mais urgente a ser trabalhado, levando em conta as experiências que tiveram, sobretudo no dia de ontem. Irmão Horácio, as lembranças foram muito fragmentadas. E apesar de todos nós nos lembrarmos da reunião, não chegamos a entender o que nos é incumbência, a missão. Entendo perfeitamente, Ramiro, sua posição e a dos outros. Tudo será explicado, inclusive o porquê de ninguém ter conseguido convidar Mário para a reunião de vocês ontem à noite. A tela plasmática foi acionada e, em questão de segundos, a reunião da véspera foi mostrada com clareza. O tempo na projeção parecia estar correndo de forma acelerada e tudo
que durou muitas horas dentro do contexto terrestre, ali parecia ter reconstruído em questões de segundo. Quando a tela se apagou, Sebastião explicou, antecipando-se às prováveis perguntas. Vocês viram com os olhos do espírito esta outra dimensão que o cérebro material não pode ainda dimensionar. Por isso, tudo foi tão rápido. Nesta dimensão em que nos encontramos, basta pensar em um lugar e em milésimo de segundos chegaremos ao lugar onde desejamos. Todos tinham clara certeza de o que assistiram foi uma repetição vivida na noite anterior. Por que então é tão difícil nos relembrar quando em vigília? A sabedoria divina sabe que a bênção do esquecimento é que não nos permite falir na caminhada. Se nos lembrássemos de tudo que fizemos em vidas anteriores, jamais conseguiríamos nos olhar no espelho, continuou Horácio, e trocou leve olhar com Mário. Continuando, vocês novamente não terão clareza do que aqui foi decidido. Mais uma vez, terão fragmentos de memória em comum para ter uma âncora a lhes apontar que nada foi fictício ou loucura coletiva ou qualquer outro conceito que lhes afigure fenômeno produzido por indução de forças materiais. Sabemos que a quantidade e a velocidade que chegam hoje através dos meios de comunicação, as informações não são absorvidas pelo nosso consciente, mas são absorvidas 100% pelo nosso consciente e trazem uma sobrecarga para o nosso perispírito. Por essa razão, pedi que se reportassem aos fatos de ontem para que alcancem com mais facilidade a causa dos problemas que lhe enchem as agendas diárias. Normalmente causado por feridas profundas que têm como consequência as piores formas de manifestações psíquicas, levando à morte muitos de nossos irmãos, através do suicídio consciente ou não, que se manifestam também por doenças físicas. Conforme dados atualizados, só na área específica da terapia, 1000 páginas de novas descobertas, resultantes de experimentos com novas formas de abordagem, com pessoas atingidas pelas causas traumáticas, são publicados por dia. Impossível ao ser humano absorver tantas informações. Sabemos que as críticas são muitas a respeito do afunilamento de especializações em todas as áreas da ciência médica. Irresponsabilidade, infantilidade, falta de conhecimento daqueles que não se conscientizam que cada ser humano apresenta peculiaridades em 3 dimensões. A especialização cada vez maior se faz necessária para o encontro de técnicas que sejam eficientes em cada grupo de distúrbio psicológico. É ingênuo ou muito orgulhoso
aqueles que não admitem saber apenas um pouco de muito pouca coisa. A população encarnada cresceu exponencialmente nas últimas 5 décadas. E a medicina é a mais complexa em termos de necessidade de busca consciente. As indústrias farmacêuticas lançam a cada dia medicamentos que, especialmente no caso de vocês, não curam porque não tratam as consequências. Tratam a causa, às vezes, ou não, ou tratam as consequências sem buscar as causas. As feridas emocionais e espirituais permanecem mesmo após longos anos de tratamento com fármacos. Mas a causa continua no mesmo lugar, apesar das dores serem amenizadas com remédio. São curativos colocados em cima de feridas infeccionadas. A cura verdadeira só se alcança através do autocontrole, do autoconhecimento e de assumir a responsabilidade de que não fazer o que é preciso por desconhecimento, medo da responsabilidade, comodismo e falta de crenças próprias das capacidades que nos são natas, não justificam ficar parado no tempo, porque a própria natureza nos dá o exemplo de uma evolução infinita e diária. Na verdade, o Mestre Jesus disse: vós sois deuses e sois capazes de realizar muito mais coisas do que eu fiz. Não se trata de alegoria, nem tampouco de que seremos capazes de fazer mágicas, mas que temos dentro de nós, de forma nata, todas as informações e instrumentos necessários que a busca pelo aprendizado, pelo conhecimento, pode desvendar muitos véus. Nós podemos nos curar, curar os outros, nos reinventar, crescer. Nós somos o milagre. Ele estava emocionado e emocionará a todos. O ser integral nunca foi tão necessário como neste momento de transição planetária. A Mãe Terra tem nos avisado que é preciso mudar e dá o exemplo mudando seu próprio magnetismo e eixo. São muitas as informações para poucos que a buscam. Pensar neste tipo de mudança que parece ser perda de tempo. É preferível usar os meios de comunicação para a diversão, para o próprio adestramento do ser humano, que recebe subliminarmente o modo de ser e agir segundo a necessidade da indústria e do comércio. Informações verdadeiras que levam a pensar
dá trabalho. Mudar dói. A grande maioria se fecha em suas bolhas de fantasia, como se tudo que existe fosse apenas gozar da abundância material e prazeres. Escassez, tão somente a falta material. Ponham-se à vontade e troquem experiências a respeito do distúrbio mental no qual querem trabalhar. Acredito que o dia de ontem lhes deu material para pensar, o que o dia de ontem trouxe de coincidências para vocês. Havia papel e canetas em uma mesa que foi colocada no centro do círculo de cadeiras. Horácio e Sebastião se afastaram um pouco e os mentores adequaram suas vibrações para não serem vistos pelos seus tutelados. Espantaram-se que, quando buscavam na memória os acontecimentos do dia anterior, eles automaticamente se imprimiam no papel. Nossa Senhora, nunca vi nada igual! Exclamou Péricles, muito admirado. O que se aproxima grosseiramente de algo assim são os recursos de voz dos celulares. Mesmo assim, as palavras saem erradas, às vezes sem nenhum nexo e sem nenhuma regra ortográfica. Aqui não, é perfeito, além de materializar nossos pensamentos, concluiu Ramiro. Diante da recordação nítida de cada foto experienciado por cada um dos profissionais no dia anterior, foram discutidas várias linhas de abordagem psicológicas e espiritualistas. Apesar da discussão ser calorosa, não havia imposições individualistas. Não se atropelava em suas falas. Naquele contexto, todos estavam abertos para ouvir e opinar. Os raciocínios mais lógicos eram acompanhados com atenção e respeito, e todos tinham amadurecimento bastante para saber que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Afastados, mas prestando atenção em tudo que ocorria, Horácio comentou com Sebastião: realmente a equipe está preparada. A que este respondeu: graças à misericórdia do Mestre e do Pai. Eles aproveitaram ao máximo os cursos que fizeram durante o sono do corpo físico e consolidaram a disposição de cumprir os acordos feitos quando na erraticidade. Irmãos Horácio e Sebastião, chegamos a um consenso e gostaríamos de apresentar nossas conclusões, falou Mário, e me escolheram para fazer a explanação, provavelmente porque eu sou o mais velho. Todos riram. Horácio complementou bonachão: a diferença de idade existe na cronologia da Terra. Vocês já caminharam bastante em longas e dolorosas encarnações. São espíritos afins, mas escolheram bem. Venha, Mário, e ocupe seu lugar de porta-voz. Mário, levantando-se, pôs-se a falar. Agradeço aos irmãos a confiança. Providencialmente, sabemos que não existe acaso. Os pacientes de ontem trazem em comum um histórico de abusos e feridas profundas. A disfuncionalidade familiar está presente em todos eles.
e todos dentro de um contexto de resgate e omissão dolorosas. São nossos irmãos que sofrem o peso do abandono, da rejeição, do abuso de todo tipo e de agressões. Seres dominados pelos desafetos aos quais que não quiseram perdoar e aumentaram suas dívidas. Tal grau de ódio, pouco consigo entender. Ando lendo os livros espíritas que minha mulher deixou após seu falecimento e deduzo que a maioria das encarnações deste grupo são compulsórias. Está certo, meu irmão, disse o Cristo, por esse conhecereis a verdade e ela vos libertará. Seus estudos dentro da doutrina dos espíritos têm levado você a levantar a ponta do véu do passado para continuar. Detectamos a necessidade de estudar mais um pouco sobre o transtorno narcisista. Os pacientes e familiares que atendemos hoje são empatas que lidam com a dominação malévola de corações endurecidos, pessoas com distúrbio de personalidade narcisista. Uma forma cruel de relacionamento que se esconde entre quatro paredes. O mundo não as vê. As pessoas com este transtorno criam um mundo de fantasia onde eles são seres perfeitos e todos os mais devem ser seus súditos. São frios, cruéis, calculistas e usam várias máscaras sociais. Ainda se divide este tipo de transtorno ou patologia, né? Uma discussão muito grande em termos de algo que não é tão importante assim. Ninguém acredita que eles sejam lobos ferozes em pelo de cordeiro. Para a sociedade, ele é marido, pai, amigo e filhos impecáveis. Suas vítimas são por eles despersonalizadas, abusadas diariamente, desrespeitadas e levadas ao cúmulo de assumir toda a culpa do abusador. São seres controversos e cruéis. Desculpe-me chamá-los de seres, porque, na maioria das vezes, eles rompem com os padrões de ser humano. Não têm compaixão, não conhecem o amor, o arrependimento, a culpa e nunca souberam ou saberão o que é empatia. Dão migalhas de atenção aos que com eles convivem e castiga cruelmente quando a vítima erra, e esses erros são calculados segundo seus padrões disfuncionais. Não têm gratidão por nada. Para eles, coisas e pessoas têm o mesmo destino: atender-lhes o prazer momentâneo, promover-lhes o ego grandioso. E quando não tiverem suprimento mais para fornecer, sejam negativos ou positivos, as vítimas são descartadas e sempre da forma mais cruel possível. São mentirosos contumazes,
caçadores. Não conseguem viver sem a triangulação e tem sempre um harém que os segue porque compram a imagem do príncipe encantado, do amigo perfeito, do ser social em constante reforma. Quando a vítima está apaixonada e já se tornou codependente, seja em relações de amizade ou mesmo relações conjugais, esses seres passam a desvalorizá-las, deixar que percebam suas traições, enquanto a vítima está passando pela ilusão de ter encontrado sua alma gêmea, sua alma afim, o amigo verdadeiro. Assim ele vai estocando suas fontes de suprimento e sempre no começo do relacionamento fazem campanhas de difamação, sem que a vítima sequer sonhe. Coisas do tipo: elas são doentes, têm transtornos mentais, são muito ciumentas, são antissociais, e por aí seguem para isolar a vítima e vender a imagem que ele quiser, além de proteger sua autoimagem como o perfeito da história. Depois de ter totalmente dominado a vítima, terem-nas tornado seres codependentes, que inclusive são levados por defesa, por medo, por raiva, por ódio, a adquirirem alguns caracteres seus, elas são transformadas em nada e são descartadas, porque já existem outras e muitas outras pessoas que serão as fontes de suprimento. Esse tipo de ser é um acumulador, tanto de coisas materiais como de almas. Neste ponto, as vítimas já estão doentes física e espiritualmente. Os dramas ocultos causados por esses abusos permanecem escondidos aos olhos do mundo, a não ser quando acabam em tragédia que renderão milhões às mídias. Segundo a OMS, a cada 40 segundos alguém tira a própria vida no mundo. São 800 mil casos por ano comprovados. E os que não chegam ao conhecimento dos órgãos estatísticos? Na maioria das vezes, os familiares escondem dados, forjam causas outras, para não se virem envergonhados perante a sociedade. Ouso dizer que doença, transtornos mentais e suicídio têm, sim, um ligamento muito grande com vida interiores, mas que são nutridos, renascidos, resgatados no seio das famílias. As doenças de ordem mental matam hoje mais que o câncer. O Brasil ocupa hoje o ranking de 8º lugar no mundo nas mortes por suicídio. Estão ocorrendo, pasmem, com muita frequência, suicídios entre crianças de 8 anos e crescendo assustadoramente o índice entre 14 e 29 anos. E não há o desejo que esses dados sejam divulgados, porque não seriam bons para a imagem do país.